Olá, boa Olá, noite, boa noite. bom dia, boa tarde. Essa live vai ficar à disposição. Nós estamos no ar, ao vivo, agora no Facebook da Voz do Autismo, no Facebook da Comissão da OAB, no Facebook do Moab. É uma live autista, é uma live para informação a você autista, a você familiar. E quem não é também. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Quero inicialmente agradecer aqui a Lívia Fernandes, que é da Clínica Interação. Nós convidamos ela, gentilmente aceitou. Nós vamos falar hoje de tema bom, importante para todos os autistas, para as famílias dos autistas. É um momento bem delicado, né? Na hora de você receber lá o comunicado que o filho é autista. Hoje nós vamos falar sobre as terapias, Oh, gente, será que o autista fica sem terapia? Vamos saber disso aqui. Então, olha, se liguem, podem mandar suas perguntas, nós vamos poder responder a todos. O tema é terapias para meu filho autista, o que devo fazer? Quero agradecer a professora Andréia Barros Torquato, que gentilmente está aqui fazendo a tradução em Libras, em respeito à diversidade, né, a todos, e ela é coordenadora do Moab, aqui na Ceilândia. Obrigado, Andréia, por todas as nossas lives, está aí traduzindo. E agradecer também ao Hugo, lá da Clínica Interação, toda a equipe. Quero aqui dizer a vocês, autistas e familiares, que é um prazer a gente repassar conhecimento. Eu quero me apresentar. Meu nome é Edilson Barbosa, eu sou advogado, eu estou como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, da OAB-DF. Fui convidado pelo nosso presidente, doutor Délio, que é o presidente da OAB-DF, e estamos na gestão desde o dia 10 de julho. Fizemos um ano de gestão. Doutora Lívia foi na nossa posse, o Hugo, o pessoal da clínica, em respeito aos autistas, e estou como diretor jurídico do Movimento Orgulho Autista Brasil. Fui convidado pelo nosso presidente, Fernando Cota, e estamos lá passando e repassando conhecimento para os autistas, para as famílias. É um prazer estarmos aqui. Agora, vamos conhecer, quero que a senhora se apresente, quem é a Lívia Fernandes, lá da Clínica Interação, com a palavra. Boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo bom? Boa noite a todos vocês. Boa noite ao canal da Voz do Autismo. Né? Com muito orgulho, muito obrigada. Eu me sinto muito lisonjeada, doutor Edilson, por esse convite e em poder estar ajudando a família das crianças e das pessoas com autismo. Eu sou Lívia Fernandes, sou terapeuta ocupacional, sou especialista em autismo. O autismo surgiu na minha vida há muitos anos atrás. E não foi por nenhum familiar, não foi por filho, foi por amor. Foi por amor a paciente. Então, eu me formei em 2004, em São Luís do Maranhão. Entrei em 1999, na universidade. E a nova universidade, ela mantinha a APAE da cidade. Ela construiu uma clínica escola. E a gente viveu muito, né? Todos os transtornos mentais. E naquela época, o autismo não era difundido de forma alguma. O autista, era aquele autista grave. E o que fez eu me apaixonar pelo autismo desde lá foi porque a gente conseguia ver o desenvolvimento notório, maravilhoso nas terapias. Então, enquanto algumas patologias me frustravam muito, porque pacientes
degenerativos, a gente sabe que a gente está ali fazendo uma terapia, que a gente, para manter uma qualidade de vida, né, aquilo ali frustra a gente, quando a gente chega um momento que a gente não consegue mais avançar. E com o autismo, era muito diferente, porque quanto mais terapia a gente fazia, o avanço era muito mais notório. E isso deixa a gente, né, vidrado. Então, aquilo ali tomou meu coração de um jeito que até hoje a gente está aí desenvolvendo e no mundo das terapias para o autismo. Agora, Lívia, por que terapia ocupacional lá em 2000? Você já, desde criancinha, ou foi família que incentivou? Não! Então, eu fui a segunda turma no Maranhão, né? Lá, assim que chegou o curso, eu sempre gostei de lidar com pessoas. E quando eu fui conhecer o curso, né? O nome é um nome diferente. Eu falo, mas será que a gente vai ocupar a vida das pessoas? E não é bem isso. Na verdade, o terapeuta ocupacional ele vem com uma importância muito grande de trazer autonomia e melhor independência nas atividades da vida diária. Então, aquilo ali me encheu os olhos, eu vi que tinha muitos princípios ali, tinha muitos princípios da fisioterapia, da psicologia, assim, um mesclado muito grande, e aí eu achei que eu tinha realmente me achado no mundo profissional. Ah, que ótimo. Agora vamos falar da Clínica Interação. Como é que é isso? Vocês estão aqui em Taguatinga Sul, nós conhecemos vocês através do Moab há alguns anos. Eu quero parabenizar o trabalho de vocês, a dedicação. Eu sempre, quando vou na clínica, eu tiro uma foto do estacionamento, porque lá tem uma placa, vaga reservada para autista. Olha que beleza. E eu costumo tirar foto de várias lojas hoje, vários estabelecimentos que têm o autismo como prioridade. E lá vocês têm esse cuidado com o autismo. Explica para nós como foi essa ideia de vir lá do Nordeste e montar aqui, né, a Clínica Interação, essa equipe tão compromissada aí com os autistas, os pais. Como é que é essa Clínica Interação? Então, ao longo dos anos, eu passei 10 anos como terapeuta e ao longo desses anos, o que mais me frustrava era a questão de não conseguir falar com os outros colegas. Então, a criança, ela fazia fono, ela tem que fazer psicologia, né? Ela tem que ter um neuropediatra envolvido. E a nossa dificuldade era de chegar ao alcance desses outros profissionais. Então, a clínica ela foi pensada praticamente 10 anos de planejamento. Ela vai para o 6º ano de vida e a gente planejou os mínimos detalhes justamente para que a criança ela chegasse na clínica e ela fosse vista por todos os profissionais de forma totalitária. É óbvio que de lá para cá a gente vem o tempo todo melhorando várias situações, inclusive através de orientações de pais também, escutando que os pais, as críticas, porque as críticas elas são super importantes para que a gente melhore também. E a gente vem cada vez mais implantando e fincando aqui em Brasília a questão do desenvolvimento para o autismo. Inclusive, agora, nós temos programas exclusivos que a Interação tem, programas de acompanhamento e desenvolvimento da criança. Então, os pais inicialmente recebem, através de gráficos de reavaliação, o andamento e o desenvolvimento das crianças. É espetacular. E depois de 6 meses, o próprio programa já traz um gráfico comparativo para a gente de quando a criança entrou
antes, né, o primeiro mês, e 6 meses depois da terapia. Quais foram os aspectos que nessa criança melhorou? E dentro desse gráfico, a gente vem com várias avaliações de fono, terapia ocupacional, a terapia específica que a criança faz, se é integração sensorial, se é ABA, se é Denver, e assim a gente vai desenvolvendo dentro de cada área. E esse crescimento para Águas Claras, como é que foi isso? O espaço estava pequeno? Quantas famílias, na verdade, vocês atendem? E diga aí se tem lá os convênios de plano de saúde. Como é que é isso? Lá em Taguatinga são 500 famílias. Aqui em Águas Claras nós estamos com 200 famílias. O pedido para vir para Águas Claras foi um pedido muito grande. Na verdade, é um pedido para Águas Claras, é pedido para o plano piloto, já tem pedido para Goiânia. Então, a gente está se estudando, estruturando cada vez melhor para que a gente faça essa expansão de forma mais adequada, né? A gente atende vários convênios, mas, doutor Edilson, ano passado, nós começamos a perceber que começou a surgir uma preocupação vinda dos convênios, uma preocupação muito especial, específica com o autismo. Certo. Então, existe hoje 2 convênios, que é a AMIL e a Sul América, que criaram um programa especial para o autista, ou seja, a criança no espectro, ou diagnosticada, ou, né, em investigação, ela entra na clínica interação com um pacote. Então, hoje, ela faz tudo o que ela tem direito. Então, hoje ela é assistida em todas as terapias multiprofissionais, como é assistida na musicalização, na integração sensorial, como é assistida em metodologias específicas, como é assistida também em oficinas terapêuticas. Então, hoje, as crianças passam, geralmente, o contraturno conosco. É bem gostoso. E aqui elas fazem um circuito intenso terapêutico. Nós temos nossos supervisores, eu queria mandar um abraço para eles, que eu tenho certeza que eles estão aqui ligados. Nossos supervisores de Águas Claras, nossos supervisores de Taguatinga, nossa coordenadora Tatiana, queria mandar um beijo muito grande para eles, e eles são responsáveis pelo gerenciamento dessas crianças. Então, eles ficam aqui feito leões, junto com os outros terapeutas que estão aplicando as técnicas e estão o tempo todo lá fora, conversando com os pais, dando um feedback para os pais. Todos os dias mandamos vídeos para os pais, explicando, orientando o que a gente está fazendo aqui, porque a terapia não para aqui. A terapia é uma extensão para casa, é uma extensão para a escola. Aqui a gente recebe também muitas escolas, a gente troca figurinhas, a gente orienta, a gente às vezes treina a equipe de escolas também. Então é uma parceria muito gostosa. Que bom. Agora, diga uma coisa, as pessoas têm essa curiosidade, como é que a clínica se comporta quando o plano de saúde diz, olha, chegou aos 40, antes era aos 30, né? Se vira nos 30, agora se vira nos 40. Como é que é isso, Lívia? Quando chega, é um momento difícil para vocês também, né? É um momento muito difícil. Hoje, nós estamos passando isso com algumas operadoras, que nós, inclusive, decidimos que nós iríamos romper o nosso acordo, o nosso contrato, por falta de simpatia e por falta também de pensar no usuário do convênio, né? Então, a gente fica numa situação muito complicada, porque nós temos uma equipe por detrás que a gente tem que honrar com essa equipe também. Os pais não entendem o que está acontecendo. Muitas das vezes os pais acabam delegando essa responsabilidade para a clínica. A gente fica sem saber o que fazer. A gente orienta eles para que eles tomem a decisão com o convênio deles. Mas tem realmente algumas operadoras hoje que não respeitam o direito do autista. Então, hoje a gente está feliz porque a gente já tem
pelo menos, né? Nós temos duas operadoras de saúde que a gente citou, que é a Amil e a Sul América, que já pensam com muito carinho, muita dedicação. Então, hoje já não tem mais o Se Vira com os 30, com essas duas operadoras. Menos 40. Hoje as crianças, elas fazem as terapias de forma praticamente ininterruptas, graças a Deus. Agora, Lívia, você falou crianças, eu falei crianças, mas nós sabemos que essas crianças crescem, viram adolescentes, adultos. Vocês têm adultos autistas aí? Tem adolescentes? Como é que tá? Então, aqui a gente não delimita a faixa etária, porém, o que acontece? Nós temos muitos pequenininhos. A gente acabou se especializando aqui em estimulação precoce, intervenção precoce. Então, a maioria das nossas crianças, elas têm até 15 anos. Por quê, doutor Edilson? Porque nessa outra faixa etária, que ainda vamos chegar lá, nós precisamos de um programa mais específico. Nós precisamos de um AT acompanhando esse adolescente, esse adulto, fora da clínica. Então, a gente já enxerga que é um trabalho muito além do que esse trabalho de dentro da clínica que a gente está aqui nessa primeira infância, né? Então, é um projeto que a gente tem ainda, se Deus quiser vai sair do papel, mas que é um projeto espetacular. Fiquei sabendo desse projeto para autistas adultos, né? Isso, para autistas adultos, né? Severos. Então, de níveis, inclusive alguns autistas que são abandonados por família, alguns autistas que são severos, que a família não dá mais conta, não tem força, às vezes, física para isso. Então, a gente tem esse projeto, sim, tá? Para a gente transformar um lar para autismo. Agora, tire umas dúvidas nossa, quando divulguei a live, alguns pais e próprios autistas me questionaram. Como estão os atendimentos nesta pandemia? As mães estão levando essas crianças? Vocês estão fazendo remotamente? E remotamente está dando certo? Porque você sabe que eu sou pai de um autista, o Vinícius, com 16 anos, e as terapias dele estão dando certo, remoto aqui em casa. E vocês aí, como é que está? Será que é a idade dele? Como é que estão as crianças? Então, a nossa faixa etária é mais complicada. Então, o Vinícius tem 16, né? Isso. Então, ele já é um adolescente moduladíssimo. Então, fica mais fácil, ele tem um limiar de atenção melhor. Então, os nossos pequeninos, o que acontece? Assim que começou a pandemia, nós tentamos, né, fazer alguns atendimentos online. Só que os pais acabaram se frustrando, porque é aquele ditado que santo de casa não faz milagre. Então, a gente orientava, vídeo, telefone, orientávamos, olha, você tem que posicionar assim, a mesa não tem que ter distratores por perto, olha, tira de perto dessa porta, vai tirar a atenção dele. Então, acabou que os pais, e a gente está falando de 2 semanas só, nós paralisamos, isso foi no começo da pandemia, nós paralisamos 15 dias, e os pais, um belo dia, um domingo, eu estava em casa, e uma mãe me mandou mensagem, e ela falou, Lívia, pelo amor de Deus, olha como meu filho tá, meus filhos, ela tem 2 autistas em casa. E aí ela me mandou um vídeo e os meninos estavam extremamente desorganizados. E ela falou, né, que o filho dela, quando passava perto ali da clínica, ele gritava e ele ficou muito desorganizado mesmo. Então, nós tivemos uma reunião e nós decidimos voltar com todas as medidas de segurança, né? Então, hoje a gente tem todas as medidas de segurança, diminuímos a capacidade de pacientes. Lá na clínica de Taguatinga nós tínhamos 500, hoje nós reduzimos para 200. Ainda existe um percentual que está online, mas são outras síndromes, né? Então, quais síndromes?
quais síndromes vocês atendem lá, Lívia? Além do autismo, Olha, por nós favor. temos, além do autismo, síndrome de Down, TDA, TEPAC, tá? Então, TOD. Então, são as síndromes que a gente, os transtornos, né? São os transtornos que a gente consegue, são os meninos, as crianças são um pouquinho maiores, e a gente consegue ter essa terapia mais diretiva com o adolescente, né? Voltamos aqui com uma técnica de enfermagem, uma monitora, o atendimento é individual, uso de álcool o tempo todo, nós botamos uma caixinha de descarte nas salas também, então todos os recursos que a gente utiliza naquele momento em terapia com a criança, a gente vai descartando, a gente higieniza depois com álcool a 70, para a gente poder devolver para o armário, para a gente reutilizar com a próxima criança. Quanto tempo que vocês voltaram no presencial? Quantos meses já? Então, eu estou meio perdida no tempo, mas a gente nós estamos em julho. Chegando em agosto? Não, nós ficamos afastados só 2 semanas no começo da pandemia, que eu acho que foi em abril, se não me engano, né? Abril, é isso. Acho que foi abril. E aí, desde lá, sempre... Aí, quando a gente voltou, passamos esses 15 dias afastados, e aí os pacientes que estavam precisando mais voltaram logo, os outros voltaram de forma mais tímidas, e aí depois os pais começaram a conversar com os outros, a mandar vídeo, a mostrar como é que estava a organização, e hoje a gente está com uma boa capacidade novamente. E vocês discutiram já na clínica o retorno desses autistas, dos alunos, na verdade, à aula presencial? Vocês têm qual a opinião da clínica, até conhecendo os pacientes de vocês? Então, é um assunto muito polêmico. Eu vou dar a minha opinião, Lívia. Certo. Eles precisam muito, com todas as medidas de segurança. Com 15 dias, a gente conseguiu ver muita regressão. Tinha criança, relato de pais, que as crianças tinham que vestir o uniforme para poder ficar menos agitado. Só que na hora que vestiu o uniforme, a criança ficava olhando para a porta, querendo sair. E aí muitos pais dizendo que, inclusive, davam voltas na escola, na quadra da escola. Então, assim, um sufoco total. Aqui na clínica, eu esqueci de falar para vocês que só teve uma modalidade que a gente ainda não voltou, que foram os grupos, as oficinas terapêuticas. Porque aqui a gente disponibiliza 3 oficinas terapêuticas de seletividade alimentar, que é muito bacana. Então, o terapeuta ocupacional junto com a nutricionista, onde o terapeuta ocupacional desensibiliza a criança, traz a questão do toque dos alimentos, a questão lúdica, é muito bacana para aquele autista que tem aquela seletividade bem importante. O nutricionista traz novos experimentos e eles, através de um grupinho com 5 coleguinhas, fazem vários experimentos nutricionais. A gente tem uma cozinha culinária aqui. Legal. É bem bacana. E esses grupos a gente ainda não voltou. Vamos voltar Lívia, no trabalho escolar. Certo. Lívia, quais são as terapias mais importantes para iniciarmos o tratamento para uma criança com autismo ou suspeita de autismo? Porque os pais devem ter aí a clínica e só depois, né, das terapias e tal, dos exames é que tem o laudo fechado. Quais são, essas terapias mais importantes? Hoje, a gente não espera mais um diagnóstico ser fechado para se iniciar terapias, como antigamente acontecia, né? A estimulação, quanto mais cedo, melhor e mais positiva. Então, a gente tem a questão das janelas de oportunidades, né? Que é o nome agora que está no auge. Então, inclusive, tem um psicólogo chamado Richard Less, que ele é um psicólogo de Vancouver, e ele traz um comparativo do que é essa janela de oportunidade. Então, ele compara, e é muito interessante a leitura dele, porque ele compara como se fosse uma criança entrando no trem, né? E essa criança está dentro do útero materno.
Quando essa criança sai do útero materno, ela está ali dentro do trem e todas as janelinhas estão fechadas. Com o desenvolvimento dessa criança, uma janela abre. Aí ela observa e começa a agir como uma esponja, né? Então ela começa a aprender novos ensinamentos, línguas, comportamentos, e depois de um pouquinho vai avançando, a outra janelinha abre, a outra janelinha abre, a outra janelinha abre, e essas que são as janelas de oportunidades. E a gente sabe que essas janelas de oportunidades, elas se encontram na primeiríssima infância, de 0 a 3 anos, e na primeira infância, de 0 a 10, de 0 a 8. Então, quanto mais precoce a gente iniciar todas as terapias, mais oportunidades a gente vai ter de estar trazendo informações e ensinamento para essa criança, né? Então, assim, qual é, e que eu acho muito importante que a gente fale sobre isso, qual é o maior erro dos pais? Na verdade, não é dos pais. Qual é o maior erro dos pediatras hoje que a gente observa? O que o pai chega lá no pediatra? O que ele fala? Qual é, assim, o primeiro sintoma mais alarmante para o pai? Meu filho ainda não fala. Então, o que a gente escuta dos pais? Eu fui no pediatra, eu fui em 2, 3, falei que meu filho ainda não está falando, que eu estou vendo que tem alguma coisa de errado, ele ainda não fala, e o pediatra vira e diz assim, não, calma, cada criança tem seu tempo. Ou então, não, procura um fono. Aí o pai vai, procura o fono. Aí o pai, às vezes, fica 1 ano no fono, de 2 a 3 anos. Quando ele chega aqui na clínica, ele chega desesperado. Olha, eu estava no fono, não gostei do fono, não foi bacana. Meu filho está esse tempo todo, tem 1 ano de fonoaudiologia e ainda não fala. E o que a gente começa a perceber é que esse atraso de linguagem, ele não é uma questão apenas fonoaudiológica. Ela é uma questão toda interligada. A criança não fala por quê? Porque ela tem uma alteração no comportamento. Quer dizer, não é uma alteração só na estrutura oromiofacial, que aí, se ele fizesse só fonoaudiologia, poderia dar certo, né? Então, assim, a intervenção precoce, ela tem que estar baseada com todas as terapias. Tem que estar com o terapeuta ocupacional, para estar trabalhando toda a questão sensorial, toda a questão de autonomia, tem que estar com psicólogo, trazendo oportunidades de aprendizado, tem que estar com o fonoaudiólogo de suma importância, tá? Para poder estar ampliando o repertório verbal. Então, a gente precisa de todos esses profissionais agindo em conjunto para que a gente tenha melhores resultados. Agradecer a todos que estão aí na nossa live. Eu estou vendo aqui que tem várias perguntas. Daqui a pouco vocês vão participar. Aqui não é só eu que faço pergunta, não. Vocês também têm o direito de fazer. Mas nós vimos lá que a Andréa saiu, voltou. Andréa, tudo bem? Beleza. Olha só, vamos uma outra perguntinha que é bem... Essa pergunta ela é bem tradicional, né? Entre as mães, entre as famílias dos autistas. Como decidir, Lívia, a metodologia a ser utilizada no tratamento da criança? ABA ou Denver? É uma disputa, é? ABA, Denver, Floor Time, tem várias, né? Então, assim, hoje a gente já dispõe de várias metodologias, isso é muito legal, muito, muito importante, muito bacana. A gente fala mais da terapia ABA e da terapia Denver, porque são as mais difundidas aqui no Brasil, né? A terapia Denver, ela chegou aqui tem mais ou menos uns 3 anos, e agora ela está bem reconhecida. O que a gente orienta aos pais? A gente orienta que essa decisão tem que partir do próprio pai. Então, como assim? Como a gente vai responsabilizar o pai para que terapia ele vai decidir? Ele tem que ser orientado por um terapeuta
que possivelmente possa ter as duas habilitações, e aí ele traz, né, a questão de, olha, a terapia Denver, ela é uma terapia que ela é baseada na terapia ABA, só que ela é uma terapia mais naturalística, ela é uma terapia onde a gente desenvolve com a criança, os estudos, né, dizem que até 5 anos, então é uma terapia bem precocezinha. Geralmente, quem segue a liderança da terapia é a própria criança. Geralmente, o próprio reforçador dessa terapia é a brincadeira na terapia, é o próprio reforçador. E nessa terapia, a gente utiliza bastante atividades, sensórios sociais, que são aquelas atividades de esquinha, levanta para poder ampliar o contato visual. Então, o que é o indicado? É o terapeuta conversar com o pai, explicar exatamente a diferença de cada terapia, observar a criança também, observar o nível de ansiedade do pai, eu sempre digo isso. Se é uma família que está menos ansiosa, veja só, toda terapia são doses homeopáticas para a gente alcançar um resultado, não é verdade? Então, a gente tem que ver também o nível de ansiedade. A terapia Denver, como eu acabei de falar, ela é mais naturalística. Então, as coisas vão surgindo de uma forma mais naturalística. A terapia ABA, ela é uma terapia evidenciada, ela é uma ciência, ela é mais diretiva, né? Ela ensina melhor a adequação do comportamento da criança. Então, ela é um programa. A gente segue a terapia ABA através de programas. E uma das coisas que os pais, às vezes, têm medo a terapia ABA vai rotular o filho? Isso não existe mais. Lívia, né? A terapia ABA... Lívia, eu estou achando que está travando um pouco a sua internet aí. Não sei se é por causa do horário, mas está travando quando você fala. Vamos ver se voltou. Que a tecnologia é assim, né? Ela fica irritada, a gente para ela voltar. Então a gente freou aqui um pouquinho. Vamos ver se agora a gente consegue estabelecer uma conexão melhor. Vamos lá. Concluiu o seu pensamento? Concluí. Ah, tá bom. Então, interessante essa questão da aba, né, do Denver, e nós temos agora aqui, você já ouviu falar na Pressote, né? Existe essa... Sim, existe essa outra metodologia também, né? E vocês adotam aí? Não, na verdade essa, assim, eu não conheço muito da metodologia, é Dias Pressotti, eu acho Dias bem. Pressote. Dias Pressotti, né? É uma metodologia que eu escutei falar que é até de umas brasileiras, né? De uma pedagogos, de uma fono, mas a gente não conhece bem a fundo, até porque eu acho que deve ser um método patenteado. Então a gente ainda, assim, a gente não trabalha com essa metodologia. O importante, doutor, também, só para a gente finalizar essa conclusão de que metodologia seguir, e se o pai perguntar, posso fazer tudo ao mesmo tempo? Posso fazer ABA, posso fazer Denver, posso fazer Floor Time, etc. O indicado é que não, tá? Então, eleja uma terapia junto com o terapeuta, eleja em cima de que metodologia a criança vai ter o aprendizado. Porque o que acontece? Essas terapias, por mais que o Denver ele seja baseado no ABA, a metodologia de ensinamento ela é muito individual. Então, a gente percebe. Às vezes, tem uma criança aqui que está na terapia ABA que ela está um pouco confusa. Então, quando a gente pede algum comando para ela, a gente vê que a criança fica desorientada e ela não consegue trazer esse resultado muito positivo para a gente. Então, quando a gente vai investigar, o nível de ansiedade dos pais está tão grande que a gente vai lá no pai e fala assim, não está dando certo, o que está acontecendo?
acontecendo? Aí o pai, não, mas é porque em casa ele faz tal método, não sei, em outra clínica, outro método, e outra clínica, outro método. Então, acaba gerando uma confusãozinha na cabeça da criança, ela não consegue seguir exatamente o comando que o programa, né, independente da metodologia, o programa a ter uma resposta, e a criança acaba ficando um pouco confusa e ela não deslancha. E quando e como iniciar a terapia em integração sensorial? Muito importante essa pergunta. Olha só, 99,9% dos autistas têm desordens sensoriais, né? Então, ou são hipersensíveis, ou são hipossensíveis, ou são mistos. A integração sensorial, ela pode ser iniciada a partir de 1 ano e 8, 2 aninhos, tá? O que a gente pede é que os pais tenham muita atenção como começar essa integração sensorial. Ela tem que ser muito bem planejada. Então, toda a integração sensorial, ela deve ser feita por um terapeuta ocupacional que tenha um curso em integração sensorial. O importante também antes da gente atender essa criança na integração sensorial, a gente fazer uma avaliação do perfil sensorial dessa criança. O que a gente vê muito hoje, doutor Edilson? As crianças que entram aqui na interação. Às vezes o pai, ela está fazendo já a integração sensorial, tem 1 ano, tem meses, e na hora que a gente pede, deixa eu ver a avaliação do perfil sensorial que o colega fez. Não, mas eu não sei o que é isso, nunca fiz. Cadê o relatório de desenvolvimento da criança dentro da integração sensorial? Eu também nunca fiz. Então, a integração sensorial, ela não é só se balançar nos equipamentos suspensos, porque uma sala de integração sensorial é muito interessante. As crianças aqui chamam de parquinho. Ela é uma sala com muito atrativo, né? Então, ela é uma sala onde a gente tem que fazer um programa terapêutico com muito cuidado, porque a gente pode pipinar uma criança. Então, a gente pode trazer tanta informação e tanta descarga sensorial para essa criança, que ao invés da gente relaxar essa criança e equilibrar o sistema sensorial dela, a gente acaba deixando uma criança tão confusa que o pai vai dizer, não está dormindo à noite, não está comendo mais, está ligado no 220. Então, a gente tem que ter muito cuidado no planejamento. E, Lívia, qual a importância da equipe interdisciplinar no processo de desenvolvimento da criança com autismo? Então, eu falei até no começo, né, da live, o que me levou a pensar no projeto da interação, né, a toda essa equipe interdisciplinar. Justamente por isso, o importante é um planejamento. O importante é que a equipe, ela tenha a mesma linha de raciocínio, tá? Então, assim, independente, se faça na interação, se faça em outro local, independente, porque aqui a gente está falando com muitas pessoas, né, doutor Edilson? Então, independente da onde vocês fizerem, da onde o filho de vocês fizerem as terapias, o importante é que a equipe, ela alinhe o plano de tratamento dessa criança, né? Então, assim, justamente para isso, para a gente não trazer processos para o plano de tratamento. Então, a gente precisa equilibrar isso dentro de uma equipe, pensar igual, para que a gente desenvolva uma linha tênue essa criança. E é fácil montar essa equipe, Lívia? É complicado. É complicado, né? Porque a gente recebe também algumas pessoas que mudam de clínica ou vai para outra, e não é só na interação. São em várias clínicas, é a questão da equipe. Como é que vocês tentam montar e segurar essa equipe, hein? Então, uma das de queixas dos pais era justamente, porque meu filho vinculou com um terapeuta, e eu
cheguei no outro dia e ele não estava mais na clínica. Então, assim, várias clínicas passam por isso. Ano passado, nós fizemos um estudo, né? Visitamos outras clínicas em outros países, inclusive, e a gente foi num centro de reabilitação na Inglaterra, que lá na Inglaterra é um centro que eles denominam um centro de transtornos mentais, onde o autista tem o seu tratamento ali também, inclusive eles são bem baseados na terapia ABA. E o que a gente percebeu? Várias coisas. Uma das estratégias que eles utilizam lá é a questão do aplicador, né? Então, lá eles têm terapeutas, e esses terapeutas, eles são aplicadores. E esses aplicadores, eles rodam um pouco em relação à aprendizagem da criança. Qual é o objetivo para isso? O objetivo é que a criança não crie uma dependência emocional muito grande com aquele terapeuta. A importância também é que a criança ela tenha uma oportunidade de ensinamento um pouco diferente, porque às vezes a criança ela está com aquele mesmo terapeuta por anos e aquele mesmo terapeuta tem aquela mesma forma de ensinamento. Então a gente também observou um pouquinho como é que é lá fora para a gente trazer algumas ideias aqui dentro. Então, uma das ideias que a Interação trouxe foi nós temos os supervisores, que são os coordenadores, que eles são exclusivos da Clínica Interação, onde eles eles comandam o barco. Então, hoje, quando a criança entra na clínica, eles passam pela triagem, que é um plano de tratamento. Quem faz a triagem sou eu, então eu converso com o pai, e a gente passa um plano de tratamento de acordo com o que o médico orientou. E a questão da metodologia, a gente também conversa ali, eu explico para o pai, ele tem a tomada de decisão dele também na hora, e daí eles partem para a avaliação com a criança. Nessa avaliação com a criança, eles passam pelos supervisores. Então, os supervisores, eles têm um gerenciamento do desenvolvimento dessa criança. Então, eles avaliam, eles fazem um plano de tratamento, daí vão para os aplicadores, né? Diariamente. E os aplicadores, eles estão ali aplicando todas as técnicas que os supervisores, eles traçam. Se por um acaso a gente tiver um desligamento do aplicador, a criança ela não fica em prejuízo, porque o próximo aplicador que inicia novamente a terapia com a criança, aliás, ele não vai reiniciar a terapia, ele não vai reavaliar, ele não vai reiniciar da estaca zero, ele vai partir do plano de tratamento que o supervisor está sempre na orientação. Então, isso está sendo uma grande estratégia, a gente está tendo bons resultados e a gente está tendo famílias bem satisfeitas. Agora, esse tratamento pode não evoluir mais, não é? Então, pode. Em que momento essa equipe que atende essa criança e os próprios pais devem ali ficarem atentos, né? Para ter esse sentimento que, não evolui, não adianta nem ser o mesmo terapeuta. Sim. Então, uma das coisas a gente chama ponto de estagnação. Quando os terapeutas se frustram e os pais se frustram também. Porque é uma frustração mútua. Porque, veja, o nosso maior objetivo... E a criança, ela está também frustrada. Então, o nosso maior objetivo é desenvolver a criança. E o pai está ali no nível de ansiedade muito grande. Só que, às vezes, qual é o maior erro que acontece por aí? São os terapeutas estarem o tempo todo naquela mesma estratégia de ensino. Então, a criança, ela já aprendeu o que tinha que aprender. A cabecinha dela já está completamente modulada. O comportamento dele está completamente modulado. Se a gente não muda nossas estratégias,
a criança ela não desenvolve. Então, aqui na clínica, a gente também tem a preocupação em reuniões sempre estratégicas, né? Porque o nosso sábado, tem muitos pais que pedem que a gente atenda dia de sábado. Então, dia de sábado, a gente, de manhã, faz avaliação de novos pacientes e à tarde a gente tem estudo de casos, né? Então, nesses estudos de casos, os supervisores, muitas das vezes, trazem à mesa, não, ó, esse paciente, ele não está evoluindo, esse paciente, a gente tem que mudar a estratégia, a gente tem que mudar o ensinamento desse paciente, então traz para toda a equipe para que a gente mude de maneira ampla, não é só o fono que tem que mudar, ou o TO que tem que mudar, não, toda a equipe tem que mudar para aguçar e trazer novas oportunidades de ensinamento para essa criança. Geralmente, Wilson, a gente observa que isso acontece por volta dos 5/6 anos, tá? Então, geralmente, é aquela criança que ela ainda não desenvolveu uma linguagem funcional, ela desenvolveu uma linguagem, mas uma linguagem ecolálica, né? Uma linguagem que ainda está muito disfuncional, e essa linguagem parece que ela fica presa aí. Então, a gente tenta mudar as estratégias, inclusive com comunicação alternativa. Às vezes a gente pensa num TEX também, e aí isso vai muito bem, porque às vezes a gente treina no PEX, ela pega ali rapidinho, e como a gente está ensinando de outra forma, por incrível que pareça, muitas crianças deslancham a linguagem nesse exato momento. Teve crianças que a gente já até teve que rasgar o PEX. E nem usa mais, porque até desenvolveu a linguagem. Eu vou fazer uma pergunta agora, que eu fiz até para a doutora Angélica Ávila, numa live que nós fizemos lá na comissão da OAB, e é pergunta constante. Qual é a idade, com quantos anos meu filho vai parar de ter terapia? Existe autista sem terapia, Lívia? Bem, um pouco difícil, né? O que acontece? Como eu falei para vocês, existem planos terapêuticos. A primeiríssima infância e a primeira infância é o que nós somos especialistas, é esse nosso plano, é um plano terapêutico carregado, é um plano terapêutico que os pais também ficam um pouco cansados, porque é aquela intensidade de terapias, tá? Quando a gente chega na adolescência, nós temos que ver a necessidade dessa criança, aliás, desculpa, desse adolescente. Então, o que a gente sempre conversa? A gente sempre conversa com a família e com o adolescente. Então, a gente tem que ver o que ele quer que a gente trabalhe com ele, não é verdade? Então, assim, não deixa de ter um processo terapêutico também aí. E lá na vida adulta também, muitos deles seguem terapia para poder se entender, para poder entender quando é que eles vão ter uma crise de descarga sensorial, quando eles vão ter qualquer tipo de crise, para eles se entenderem melhor. Então, assim, na adolescência e principalmente na fase adulta, é uma questão de tomada de decisão da família e uma tomada de decisão do autista. Mas é super, super importante. Na verdade, não só para o autista, doutor Edilson, é super importante para a família, para toda a família, fazer acompanhamento terapêutico. Em falar nisso, eu esqueci de falar para vocês também que esse projeto da AMIL da Sul América, ele é um projeto tão carinhoso que nós damos também aqui toda a questão de assessoria e todo o atendimento psicológico para a família, tá? Então, isso é muito importante para que a criança, ela desenvolva em terapia também. Às vezes, o nível de ansiedade dos pais é tão grande, óbvio, a gente tem um filho e a gente deseja, né? Tudo de bom, a gente pega todas as nossas expectativas e a gente deposita naquela criança, naquele adolescente,
querendo que eles sejam exatamente do jeito que a gente pensou, né? E o nível de frustração é muito grande. Então, muitas das vezes, doutor Edilson, a gente observa e a gente, às vezes, sacode um pouquinho a família que aquela criança ainda não tem uma linguagem oral, mas ela tem uma linguagem gestual. E o pai, às vezes, ele se nega em conversar com o filho, ele se nega em estar ali trocando informações com o filho, porque ele não oraliza. E ele esquece que tem a linguagem, a expressão corporal do seu filho. E a partir do momento que ele diminui aquele nível de ansiedade, de cobrança, por incrível que pareça, as coisas elas começam a deslanchar. Isso tudo que nós falamos aqui de uma clínica, que vocês realmente têm um trabalho perfeito, né? A gente sabe da dificuldade das pessoas, alguns que até estão nos ouvindo, não têm acesso a terapias. Nós até antes, lá atrás, na campanha, nós sugerimos ao então candidato ibanês a criar o centro de referência para atendimento aos autistas. Essa briga é de, digamos assim, passou por vários governos aqui. E com essa nossa experiência, eu até acho, e tenho certeza, que se o governo fizesse parceria com essas clínicas que atuam com autistas, com crianças, seria bom para todos. Então, assim, vocês têm já pensaram algum momento ter aí um convênio, uma parceria com o SUS? Vocês têm algum programa para atender pessoas carentes? Como é que é? Hoje nós temos uma cota de famílias, de crianças carentes, e a gente hoje dá 100% do tratamento de terapia para essas crianças. Só que o que nos frustra? Essa criança muito dificilmente tem alta. Então, essas crianças acabam ficando muito tempo na mesma vaga e a lista de espera é muito grande. Hoje, nós temos uma lista de espera de 350 crianças para vaga social. E hoje nós temos 3% das nossas vagas para as vagas sociais. Então, fica difícil também, porque como nós temos um compromisso com as famílias que estão conosco, é muito difícil a gente fazer essa ruptura com a família, com a criança ainda em processo. E muitas crianças em processo, num processo assim imenso de ganho. E como é que a gente vai dizer tchau para a gente poder botar outra criança também na vez, né? Então fica muito complicado, fica complicado com a família que está aguardando, fica complicado com a família que está em segmento em terapia. Então hoje a gente fica numa situação bem difícil. Sim, a gente já pensou em destinar, né, algumas vagas em parceria, sim, tá? E estamos aqui para poder ajudar a população da melhor forma. Você acha que é possível um convênio com o SUS? Uma parte, é claro? Eu acho que sim. É uma questão que a gente sempre conversa, né? A gente sempre aqui tem conversado em reuniões. Nunca tivemos a proposta, ainda não soubemos botar na balança, porque a gente ainda não teve essa proposta, mas estamos abertos, sim, para poder conversar, né? Para a gente poder, sim, ajudar muito mais a população, que a gente sabe que tem muita gente que precisa e não tem acesso. Que bom que tem esse pensamento. Bom, estamos quase no final, foi muito legal, muito esclarecimento, mas nós não podemos deixar da participação, né? Vamos ver aqui, olha. Vamos lá. Olha, tem muita gente, viu? Não vamos dar conta, não, senão vamos ficar até amanhã cedo. Olha só, vamos. Estou aqui à disposição de fazer uma nova live. Nós estamos no Facebook e no YouTube. Ainda bem que não é igual o Instagram que derruba, né? Aqui, mas nós não podemos também abusar, né? Senão o pessoal vai embora e fica só nós três aqui. Olha só. A Simone Alves. Boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite. Thaís Pacnes. Boa noite. Será que é Pacnes?
Acho que Vamos dizer sim. que é Pax. Ela veio lá do YouTube. O Romeu, o doutor Romeu, ele é advogado lá de Salvador, tem um trabalho bom, é palestrante, e convidei ele para ser consultor na nossa comissão, ele aceitou aqui do DF, e é coautor de um projeto de lei, junto com um deputado federal lá da Bahia, Lívia, de fazer uma alteração na lei 12.764, de que as terapias não sejam mais limitadas pelos planos de saúde. Porque Excelente. uma vez feito todo a questão de autista e tendo as terapias, essas terapias, a quantidade quem tem que definir é o profissional que está o acompanhando. Então, doutor Romeu agora tem um abaixo-assinado, porque não é fácil aprovar a lei no Congresso Nacional, a gente sabe, passa pelas comissões, passa pelo plenário, depois vai para o Senado, depois discute nas comissões, vai para o plenário do Senado, depois, se não houver mudança, vai para a sanção. Se houver mudança, volta para a Câmara. Aí depois que vai para a sanção do presidente da República. Então, é um, Processo, né? é um processo legislativo que, quando é para os autistas, aí tramita mais rápido que nós vamos atrás, né? Então, o doutor Romeu, obrigado por estar conosco, né? Ele veio via Facebook. Ricardo Antônio, boa noite. Também veio do YouTube, do canal A Voz do Autismo, que eu gostaria que todos que estão aí se inscrevessem, né, no nosso canal. Aperta lá o sininho, porque quando tiver uma live, vocês já ficam sabendo, né? Tem também aqui a Sirlene. Eu a conheço. Conhece a Lívia? Te conhece, é? Sim. Irlene, muito bem, tá vendo? Aqui a gente encontra os amigos. Leonardo Contre, vão postar depois no canal, em outro lugar? Sim, vai ficar à disposição, por isso nós falamos. Boa noite, bom dia, boa tarde, que vai ficar à disposição tanto no YouTube, no canal A Voz do Autismo, quanto lá no Facebook, tá? Luana Borges, bate palma para você. Supervisora de fonoaudiologia de Águas Claras. Ah, legal, Luana. Bom que você acompanhou aqui. Janaína, também veio lá do YouTube. Janaína Figueiredo Oliveira, boa noite. Marionice, sempre nos acompanha. Boa noite, equipe maravilhosa. Muito bom contar com vocês. E bom contar com a sua audiência, né? Marionice. E Roberto Ribeiro Mourão, boa noite. Boa noite. A Cássia Amaral, a estrelona do PT ali. Boa noite a todos. Eldorado do Carajás, presente na live. Bem-vinda, Cássia. André Luiz Domingues, também veio do Facebook. Doutora Angélica, ó, com os corações. Angélica, especialista em autismo, muito bem recomendada por todos os pacientes. Um abraço, doutora Angélica. Você arrasa aí, viu? Arrasa mesmo. Eu tenho aí conhecimento do profissionalismo dela. Parabéns, doutora Angélica. E é também entrou agora, membro da nossa comissão lá, de defesa dos direitos do autista da OEBDF. Temos 2 médicas. Muito bom. Marionice, ela faz uma pergunta. Como faz para saber se o adulto tem autismo? Interessante, né? Porque as pessoas acham que o laudo só quando criança. Tem Então, várias pessoas que são laudados quando adultos, né? Não é, Lívia? sim, tem muitos pais que depois que começam a verificar os filhos, começam a ver que quando ele era criança ele tinha alguns sintomas também. Olha só, procure um psiquiatra e faça uma avaliação que chama avaliação neuropsicológica, tá bom? Para que se feche esse diagnóstico. Ótimo, muito bem. Rita Fernandes, boa noite, agradecendo a oportunidade de conhecer mais sobre esta realidade presente em muitos lares de amigos. Olha só, nós temos na nossa comissão, Lívia, pessoas que não têm filho autista, não tem nem na família, e estão lá debatendo conosco e fazem parte da comissão. Então, é o que a Rita disse. Ela também deve ser uma pessoa que
gostam aí de debater o autismo. Parabéns, Rita. Você tem conhecimento, Lívia, de pessoas que não têm parentes, mas que acompanham aí o autismo? Só os médicos, né? Alguns Uhum. médicos, a doutora Angélica, alguns médicos que não tem alguém na família. Mas bem raramente eu conheço alguém, ainda não tive a oportunidade. E aí que Legal. se apaixonou. A Mari é a nossa supervisora da aba, da Mariana Interação Figueiredo? das Claras. Ah, legal. Seja bem-vindo, Mariana. Aline Nogueira. Bom, ela veio lá do YouTube, mas não, a mensagem dela não foi decodificada aqui. Então, se ela puder mandar novamente, depois nós vamos responder. O doutor Romeu fala: parabéns, doutora Lívia, Clínica Interação. É fato que são diferenciados. Deve ter sido algum momento que nós falamos, né, do atendimento diferenciado. Tati Obrigada. Machado, A Tati é a nossa Roberto. coordenadora. Ah, é a Tati? De Sim, qual área? coordenadora lá da unidade de Taguatinga, uma querida. Ah, tá bom. Muito bem. Obrigado, Tati Machado, por nos acompanhar. Roberto Ribeiro Mourão, bateu palma para a senhora. Obrigada. Leonardo Contre, quais as melhores opções para autistas adultos, Lívia? Leonardo, a psicologia com os autistas adultos, a melhor linha de abordagem é a cognitiva comportamental, tá? E você também pode fazer uma terapia mais diretiva, que se chama teoria da mente. Ela está chegando, uma novidade, a interação vai para Barcelona para trazer essa novidade aqui, onde ajuda muito os autistas leves, hein, doutor Edilson? Que é Certo. os autistas que eles são um pouco esquecidos também. Às vezes eles começam terapia muito tardiamente, porque os pais acham que está tudo bacana, e quando a gente vai ver, está tudo de cabeça para baixo. Então é super importante, tá, Leonardo? Muito bem. A Tati bateu palma para nós, que é a coordenadora. Doutor Palma para Edilson, você. Oi. eu queria só aqui um parêntese que eu queria trazer aqui para todos os pais. Olha só, esse livro que eu recebi e simplesmente me emocionei muito, tá? Formas de Amar. Esse livro é de um pai, de uma criança lá da clínica, onde ele traz todo o relato de como é Hum, que foi, desde o momento do diagnóstico, é o Ricardo Antônio, tá certo? O autor do. hum, Então, assim, eu estou super emocionada. Eu acho que todo mundo devia ler, todo mundo devia ler para entender esse emaranhado de emoções que toda a família passa com esse diagnóstico do autismo, né? Que amar o autismo, como amar uma pessoa com autismo sem limites. E eles falam da princesa Lisa aqui nesse livro, e é sensacional, gente. Eu recomendo, tá? Eu recomendo essa literatura para todos vocês. Lívia, faz o favor, peça para colocar aqui nos comentários, que aí o pessoal que está nos acompanhando vai poder, né, o nome, a editora e o Sim, autor. Eu acho que é sim. interessante mesmo. Eu pedi aqui. Boa dica. Vamos lá, vamos ler também. E assistir filmes. Eu estou recebendo vários filmes aí aos finais de semana, a gente assiste aqui em casa, filmes bons sobre autismo, bem legais. Nós vamos até disponibilizar na nossa página também, para o Bem pessoal legal, se interar. bem legal. Afinal, nós estamos na interação. Ó, o Nathaniel Neto colocou excelente. Obrigado, Nathaniel. Obrigada. A Lívia realmente passou muitas informações interessantes e nós vamos deixar gravado aqui para mais pessoas ter acesso. Ana Catarina Salles está apaixonada. Ela veio lá do YouTube. Eu também estou apaixonado por esses tantos de seguidores aqui.
Nathaniel, excelente novamente, que ele falou lá no YouTube e do Facebook. Luana Borges, né? Tá apaixonada também. Lá em cima ela comentou. A Mariana jogou beijo para nós. O Leonardo, este convênio também vale para autistas adultos? Aí depende do convênio, né, Lívia? Porque nem sempre, às vezes, eu até acompanho que tem clínica que quer ter o convênio com tal plano de saúde, mas eles não têm interesse. Então, depende muito. Vocês têm esse problema aí de querer algum plano e demorar de ter? Doutor Edilson, hoje, graças a Deus, esses 2 projetos de autismo, na verdade, foi um convite da AMIL e um convite da Sul América para a Interação encabeçar esse projeto. Então, hoje, graças a Deus, a gente está numa tranquilidade e a gente está encerrando a parceria com alguns que não tratam com dignidade o autista. Muito bem, eu tenho no meu escritório alguns planos que, olha, Olivia, o que eles respondem no processo, nem parece que é com um ser humano, viu? Porque Sim, trata como coisa. E sim. eu acho que não é assim. A partir do momento que a família assina um plano de saúde e paga mensalmente, é para ter todos os tratamentos, e não é daquela forma. Eu até separei, sabia? E no momento certo eu vou divulgar o que pensa o plano de saúde tal sobre um autista, porque não é assim que deve ser tratado. Tá? Um absurdo. Um Olha absurdo. só, olha só, a Tati só tem a agradecer por fazer parte dessa equipe maravilhosa e de ter uma diretora técnica tão competente e preocupada com os pequenos. Um Eu abraço. assino embaixo, que eu realmente, vocês, Hugo, todo mundo, realmente se preocupam com os autistas e com as famílias. Parabéns, viu? Obrigada. O Taylor Borges, pode mencionar quais são essas? Aí, qual o contexto, né, Lívia? Você lembra? Quais são Não, essas? Aí a gente. não Se entendi a pergunta. não, ele fala aqui novamente, olha, quais os convênios que pretendem romper? Ah, tá. Ele quer saber, ele quer que a gente seja X9, que falem. Não, a gente não pode. Eu, na minha profissão, não posso, né, dizer tudo. E Então, vocês aí também aqui não. a gente não pode falar por questão do contrato, né? Mas só na interação, quais são os que a gente atende? Os que a gente atende são os convênios que respeitam o autista. Tem nosso apoio. Olha só. Ah, tá, passou. Nós não vamos conseguir todos. Vamos lá, já estamos 1h e 12 minutos de live. Deise Cunha. Ah, Deise. Boa noite, doutor Edilson. Deise, presidente do Instituto de Amparo aos Autistas, Mãos Unidas, em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Lívia, ela tem um grande projeto lá, viu? A gente precisa de conhecer realmente. Esse Brasil tem muitas pessoas que realmente abraçam os autistas. Dentre elas, que eu tenho orgulho de participar, que é do Moab, que é presidido pelo Fernando Cota, aqui no DF, a Deise também, lá em São Pedro da Aldeia, e tantos outros aqui no DF, tantos outros Brasil afora, que, igual a Interação, não aceita quem maltrata o autista. Então, parabéns, Deise, você realmente tem um grande trabalho lá. Olha só, bom, quais as melhores opções e áreas de terapias para autistas adultos? A gente respondeu já para o Leonardo. Respondemos. Olha, a Marina Assis, ela é do Centro de Ensino Especial 2 de Braslândia, Maria Nilza. Obrigado Um por estar abraço. aqui conosco. Dizer, pessoal, que tem mais live, viu? Autista, lá no canal. Vocês vão poder ver uma live que eu fiz, que nós convidamos o presidente do INSS, doutor Leonardo Rolim, que falou sobre o BPC. Vocês têm que ir lá assistir aquela live. Tem uma live também com o deputado Rodrigo Delmasco, que nós falamos
do que altera aí sobre os autistas a reforma da Previdência aqui do GDF. Temos várias lives. Falamos também sobre o desconto para compra de carro zero para os autistas. Então, acompanhe o nosso canal. Se inscrevam lá, tá, pessoal? Vai valer a pena. Paula Paz, boa noite, doutora Edith. Paula Paz, Lívia, ela coordena, junto com Rafael, Aliança Verde, que atendem famílias que as crianças necessitam do canabidiol. Inclusive, estão ajuizando uma ação para ter autorização de cultivar aqui no Brasil, porque ainda não pode. A Anvisa autorizou a importação, né? Se autorizou a utilização no Brasil, mas não o plantio, isso quer dizer o quê? Tem que trazer de fora, né? Então, eles estão lutando aí judicialmente, já deve ter ajuizado, para poder cultivar e extrair o óleo e fazer aqui os tratamentos que os autistas necessitam. Paula Paz, quem quiser, é só ir lá no YouTube, no Instagram ou no Facebook, Aliança Verde ou Paula Paz, vocês terão acesso a esse projeto bem interessante. E ela é também do Moab e é da nossa comissão. Obrigado, Paula, por estar conosco. Vocês têm famílias aí, os médicos receituam a cannabis? Sim, tem alguns médicos que prescrevem cannabis e a gente vê um avanço muito importante nas crianças, um aumento de atenção e concentração, uma melhora no comportamento, uma diminuição nas questões sensoriais também, é de suma importância. Mas a gente tem, sim, alguns médicos que prescrevem. O Brasil precisa avançar, né? Sim. Nós precisamos de utilizar a maconha, que muita gente nem gosta de falar esse nome, mas para a questão medicinal. A gente precisa de realmente avançar nesse ponto. E se tiver realmente um controle, podemos sim cultivar, extrair, né? Até ficar mais barato aqui. E cobrar os impostos, porque ninguém se nega a pagar os impostos. Mas tem que ser uma coisa justa, né? Para depois não chegar lá e ter que responder criminalmente, porque é proibido, né? Aqui no Brasil ainda. Andréia, José Victor, gostando muito dos esclarecimentos. Obrigado, Andréia. Obrigado, José Victor Alves, aos dois ali abraçadinhos, sorrindo. Sejam bem-vindos à nossa live. A Thaís lá do início. Eu só tenho a agradecer a Lívia e a equipe da Interação pelas terapias desenvolvidas com a minha Liz. Eu acho que é aquelas que adotou uma criança ou não? Não. A Thaís, não, né? É a mãe que eu citei no livro, tá? Que citou no livro, tá. Entendi. A Zênia, pura verdade. Zênia é uma pessoa que luta, que realmente tem um trabalho entre os autistas, a gente respeita muito. Obrigado por ela estar aqui. Eu não sei qual o contexto, mas ela disse que foi verdade pura. Ela fala também... não, teve outro aqui que eu acho que ela ia falar, mas não concluiu. Antônio Ricardo, é o autor? É o autor, tá aí. Ai, que bom. Eu também. Nós vamos divulgar seu livro. Até eu tô curioso. Ai, olha, eu já chorei demais por hoje, tá? Chorei de verdade. Que legal. Muito bonito. O amor de um pai e uma mãe. Que ótimo. Andréia e o José Victor, os dois sorridentes. Exatamente o que ocorreu com meu filho. É porque a gente não está sabendo o contexto, né? Que deve ter sido em algum momento da live. Mas obrigado, Andréia. Magno, a Deise. Boa noite, doutor Romeu. Tá vendo? Rio de Janeiro com Salvador e Brasília. A Marina. Olha, tem muito. Eu vou pegar aqui as perguntas, porque senão não vamos conseguir. Essa dúvida aqui da Larissa Soares Furtado. Qual projeto a clínica tem para os pais das crianças? Você até tinha falado, né, lá atrás. Eu falei sobre esse projeto, que é o apoio psicológico. São dois, a gente tem o grupo Apoiar
e tem o Grupo Cuidar, um é de um convênio, o outro é do outro convênio, um é da AMIL, um é da Sul América, mas que é o mesmo objetivo, é cuidar da saúde mental das famílias dos autistas. É lindo esse projeto também, gente. Que ótimo. Bom, a Deise, ela falou assim, ó, consegui montar uma equipe multidisciplinar muito boa. Hoje digo que os resultados evolutivos são de grande proporção. É necessário ter a parceria de terapeutas e pais. Só assim vamos ter grandes resultados. Ao que você falou, né, Lívia? Isso mesmo. Muito O, importante. o Luiz Otávio é da... Não, aqui só tá... Não está aparecendo. É. Eu acho que é o Luiz Otávio da Farmausa. É porque está aparecendo aí, no meu não está. Sim, é o Luiz Otávio da Farmosa. Eu estou vendo pela fotinha, mas o que ele escreveu não dá Não para aparece. ver. Obrigado, Luiz Otávio, por nos acompanhar. Breve faremos uma live com eles também. Vamos preparar, porque eles, na verdade, eles agora é que têm essa autorização de trazer, né, a cannabis aqui para o Brasil. Silvana França, as equipes da unidade de interação são incríveis, a gestão da Lívia é incrível. É a Assina embaixo. Um beijo, Chauana. Chauana, né? A Chauana é supervisora ABA, lá da unidade de Taguatinga. Uma grande querida também, muito querida. Eu tenho que conhecer esse povo todo, tem gente nova na área. A Márcia Silva Holanda, bate palma para nós. Acho que está batendo palma mais para você, Andréia, que está fazendo uma grande tradução. A Tati, as nossas equipes de supervisores, terapeutas, aplicadores, é uma equipe capacitada com excelentes profissionais. Muito bem, assina embaixo. Doutor Romeu, Márcia Holanda, minha amiga, grande abraço. Aqui é bom que o pessoal se encontra, né? Na pandemia ninguém consegue. Aqui é um encontro de amigos também. Que bom. Creuza, lá do Centro Cine Especial 2 de Brasília, obrigado, pessoal atento. A Márcia Holanda, boa noite. Cheguei quase agora do médico com meu filho, mas estou acompanhando. A Deise, aí falando do Romeu. Tá vendo? A interação aqui é a interação não só na clínica, também entre os nossos seguidores aqui, estão se inteirando, ó. Muito bom. A psicoterapia familiar é muito importante. Quem cuida tem que se cuidar também. Importante, né, Lívia? É o que você falou. Muito importante, muito importante. Quantas famílias tem nesse programa, nesses dois programas? Em um programa da AMIL, a gente já está com cerca de 200 famílias. Nesse programa, famílias que não querem o atendimento presencial, elas estão sendo assistidas de forma online. E no da Sul América, nós temos um pouco menos de vidas, eu acho que 80 vidas mais ou menos, tá? Também da mesma forma, ou presencial, individual, ou grupo terapêutico presencial, ou por internet. Muito bacana. Luiz Otávio disse que ele é ele. Então é ele mesmo, porque lá não apareceu. Desculpa, viu, Luiz Otávio? Obrigado por você estar conosco aqui. Otávio. Bom, chegamos ao fim. Eu quero realmente agradecer, primeiramente, a Andréia, que toda live vem fazer a interpretação em respeito às pessoas com deficiência. Obrigado, Andréia, que é de Ceilândia, coordenadora do Moab. Agradecer a Lívia Fernandes, que é especialista em autismo, que coordena, né, diretora lá ela é diretora de quê mesmo? Desculpa. Das duas unidades, eu sou diretora técnica. Diretora técnica. Isso, da interação. Da interação, da unidade de Águas Claras e Taguatinga. Então, eu quero passar a palavra para você, as suas considerações finais. Leve o nosso agradecimento também ao Hugo, a todos da clínica, dizer que a gente respeita muito o trabalho de vocês. Na OAB a gente fala isso, na OAB. Continue assim, continue tratando
dos nossos autistas, das famílias, certamente vão crescer mais ainda. E eu vi que cresceu, saiu de Taguatinga-Sul, já está em Águas Claras, daqui a pouco está no plano, É verdade. e quando a coisa é boa, cresce mesmo. Parabéns. Com a palavra. Então, gente, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, com toda a paixão, com todo o amor que nós temos. Tem muitas escolas, né, que estão acompanhando, que estão participando. Quero me deixar aqui à disposição em dar palestras em escola. Então, quem quiser, a gente está aqui à disposição para ajudar vocês, orientar o professor, né? De como ter melhor manejo com a criança em sala de aula, tá? Agradecer a todos, de todos os outros estados que estão aqui conosco, e me ponho sempre aqui, eu, família em interação, em estar junto com vocês, ok? Ok. E agora, como é praxe, nós vamos fazer a nossa foto, tá? Eu quero que vocês... A Andréia já está acostumada. Andréia, eu não tenho meu símbolo ainda, né, Andréia? Vai fazer, então tá. Nós vamos fazer uma foto agora, tá bom? Vamos lá. Aí. Muito obrigado. Quero agradecer a vocês, dizer que essa live vai ficar à disposição lá no canal A Voz do Autismo. Se inscrevam no canal, lá no YouTube, também no Facebook. Quinta-feira teremos outra live bem interessante para você autista, para você familiar de autista, e dizer que é um prazer repassar conhecimento. O nosso objetivo aqui é passar conhecimento. Então, não se esqueça, se inscreva no canal e sempre tem aquele nosso lema: todos, né? Sem deixar ninguém para trás. Então, todos juntos, sem deixar ninguém para trás. Um abraço. Um Uma boa abraço, noite, boa noite. bom dia e boa tarde. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.